para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar sobre eleições 2024. Eleitores podem denunciar ilícitos eleitorais por aplicativo do TSE. E hoje no Entrevistas DPE nós vamos falar sobre isso aqui no nosso podcast. Nós recebemos Fábio Barros, coordenador de Infraestrutura Tecnológica do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, TRE, para falar sobre esse aplicativo Pardal, que vai receber aí denúncias de ilícitos eleitorais por parte dos eleitores durante toda a campanha das eleições 2024. Saiba mais, fique ligadinho com a gente. E eu vou dar aqui as boas-vindas ao Fábio Barros. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Obrigado, Adriano. Obrigado pelo convite. E a Justiça Eleitoral está sempre à disposição aqui. Pois bem, como o aplicativo Pardal pode auxiliar na fiscalização de propaganda eleitoral irregular aí nas eleições de 2024? Pois é, o aplicativo Pardal, ele não é bem uma novidade da Justiça Eleitoral, né? Ele já é utilizado em várias eleições. Só que a cada eleição ele traz novas melhorias, né? E ele sofre uma nova regulamentação, vamos dizer assim, né? Para essas eleições, a gente teve agora, né, a portaria 662 de 2024, o TSE, definindo ele como uma ferramenta, né, para que o eleitor, ser colocada à disposição do eleitor, para que o eleitor denuncie irregularidades, ou assim, normalmente que é o foco maior dele, né, fazer a gestão da propaganda eleitoral irregular ali, né. Só que alguns crimes eleitorais que o Pardal pode auxiliar, ele acaba não entrando diretamente para a gestão da Justiça Eleitoral. Isso precisa, por questão legal, vir através do Ministério Público. Então, o Pardal, mesmo não podendo atuar em todas as áreas, o aplicativo ele disponibiliza links de acesso para os outros caminhos de outros tipos de denúncia que você queira fazer. Ele tenta prover ali ao eleitor todas as formas possíveis para que ele chegue a todos os canais possíveis de denúncia de alguma irregularidade eleitoral. Muito bom. E quais são os tipos de arquivos, fotos, vídeos, os eleitores eles podem aí anexar ao fazer uma denúncia pelo aplicativo? Pois é, quando ele baixa esse aplicativo, ele precisa fazer a autenticação no aplicativo, tá? Essa autenticação é importante frisar aqui para o eleitor. Ela é feita através do GovBR, que eu acho que a maior parte da população já conhece esse serviço hoje, né, de autenticação do governo federal, ou através do e-título, né? Muitos eleitores já baixaram esse aplicativo e-título, então você pode utilizar ele também para fazer a sua autenticação. A partir do momento que você faz a autenticação no Pardal, você tem acesso ao menu de opções que você pode, dependendo, né, do tipo de denúncia que você queira fazer, seguir por ele e apresentar as evidências. Vamos pegar o exemplo aqui de propaganda, né, eleitoral irregular. Então, quando se faz a denúncia, o eleitor ele precisa cadastrar, né, que tipo de denúncia por exemplo, propaganda irregular, o impulsionamento, né, ilegal, vamos dizer assim, de um candidato, informações de um candidato, né? Eu pedir votos na internet, o envio em massa de e-mails, ou até mesmo, por exemplo, propaganda irregular de um outdoor que ele viu, de um adesivo, né? De um carro, que ele viu que não está em conformidade com a legislação, ele pode fazer essa denúncia e ele precisa levar essas evidências, que é justamente esses arquivos que você falou. Ou seja, ele precisa tirar foto. Então, ele pode fazer o upload de foto. Se for algo que seja por áudio, ele conseguiu gravar, ele pode mandar aí o áudio, entendeu? Ele pode mandar um vídeo, ele filmou, ele pode enviar o vídeo. É importante que ele faça isso, porque quando o eleitor ele faz essa denúncia e manda todos esses elementos, isso ajuda, isso corrobora com a solidez da denúncia. E aí, essa tramitação dentro da Justiça Eleitoral, ela vai ser mais firme, mais séria, ou seja, é bem provável que seja aberto até um processo judicial eletrônico, um processo, lá dentro do PJE, para poder averiguar isso aí com mais firmeza. E quando o eleitor não manda essas evidências, normalmente a denúncia ela tende a não ser levada a contento, porque não tem ali provas para averiguar. Fábio, existe aí um acompanhamento dos status das denúncias aí enviadas pelo aplicativo e como o eleitor pode verificar isso?
Pois é, quando o eleitor faz essa denúncia lá, e essa denúncia vem para o TRE, ou seja, a propaganda, né, irregular, o próprio eleitor ele vai receber um protocolo dessa denúncia que ele fez. Então, através do aplicativo, ele consegue verificar o status da denúncia, ele consegue verificar o andamento, né, como tramitou dentro ali do TRE, tá? Então, isso é bom porque ele tem acesso a tudo de forma transparente. Ele pode tanto utilizar o aplicativo, como ele pode também utilizar o próprio site do TSE para poder fazer esse acompanhamento de denúncias, inclusive acessar estatísticas de denúncias. Então, isso está até à disposição do público lá. Então, ele tem como consultar a denúncia que ele fez. Ela não fica ali, como é que eu posso dizer, morta sem ele ter um retorno, não. O que pode acontecer é o seguinte: se a denúncia for firme e ela for levada lá para frente, o que é que acontece? Essa denúncia que ele fez no Pardal, ela vai ser extinta, vai morrer, usando um linguajar aqui da internet, ela morre, né? Porque ela vai virar um processo judicial eletrônico. Então, aí ele vai receber o protocolo com o número desse processo que foi aberto para averiguar essa denúncia. Então, no próprio Pardal ele vai ver, e aí ele pode acompanhar diretamente no PJE. Tá? Então, ela para no Pardal e continua no canal adequado. Agora, se for algum outro tipo de crime, né? Como, por exemplo, ele está denunciando ali uma compra de votos, no caso, ele está denunciando o uso irregular da máquina pública, pegando aqui 2 exemplos, o que é que vai acontecer? Ele não consegue fazer essa denúncia diretamente, porque esses e outros, né, ilícitos são de iniciativa do Ministério Público Eleitoral. Então, pelo Pardal, ele vai diretamente para o site do Ministério Público para poder fazer a denúncia lá. Entendi. E sobre as denúncias de propaganda eleitoral, para que os eleitores entendam o que caracteriza a propaganda eleitoral irregular? Pois é, aí a gente tem um leque muito grande, né, de, como é que eu posso dizer, coisas que podem ser caracterizadas, né? Eu já dei aqui alguns exemplos, como, por exemplo, o envio, né, de mensagens, o disparo em massa, né, de mensagem, propaganda na internet, entendeu? Aquele funcionamento que pago, entendeu? Se alguém faz aquilo sem seguir as regras eleitorais, sem que seja o partido, o candidato ou o que a legislação permite, então isso aí é propaganda irregular. Tem aquelas mais comuns que a gente já conhece, a questão de trio elétricos fazendo, como é que eu posso dizer, carro de som também, né, fazendo ali propagandas ali indevidas. Tem a questão dos adesivos de automóveis que podem estar de forma e tamanho irregular ou não seguindo as regras, entendeu? A questão do material gráfico também, ou seja, tudo isso aqui também tem que trazer as informações do partido, da coligação ou da federação ali que está promovendo aquela propaganda, ou seja, tem que ter o CNPJ, tem que trazer todas aquelas informações pertinentes. O leque é muito grande e o legal, Adriana, é que o próprio aplicativo, quando você entra lá para verificar a denúncia, antes mesmo que você faça a denúncia, ele tem uma parte didática que ele vai mostrar o que é permitido e o que é proibido. Até mesmo para que você ache que aquilo ali que está acontecendo é proibido e quando você entra aqui você vê, não, tá permitido, tá no período correto de distribuição, de divulgação, entendeu? Então, o Pardal, ele vem também com essa questão pedagógica, para justamente antes de se fazer a denúncia, você ter ideia do que é possível ou não. Muito bom. E além da propaganda eleitoral irregular, quais são aí as principais infrações eleitorais que podem ser denunciadas no aplicativo Pardal? Como eu já falei, até o exemplo aqui, né, de compra de votos ou uso da máquina pública, essas infrações aí eleitorais, elas precisam ser denunciadas, são iniciativas do Ministério Público Eleitoral. Então, o Pardal ele vai encaminhar para as páginas específicas onde o eleitor pode fazer lá. Mas a outra coisa que o Pardal também traz, e que também é uma coisa que está muito em evidência em relação a denúncias, é aquela questão da divulgação, disseminação de fake news. Então, o próprio Pardal também, ele traz um link que, se você quer divulgar, denunciar fake news, você vai para o sistema de alertas de desinformação do TSE. E indo para lá, você já consegue fazer a denúncia diretamente lá. Mas o Pardal, para entrar, ou seja, as denúncias, né, entrar na Justiça Eleitoral para ela gerir diretamente, e essa gestão hoje ela é feita pelos cartórios eleitorais, né, ela tem que ser ali a propaganda irregular, né? Quando é outros tipos de ilícitos, tem que ser de iniciativa do Ministério Público. Entendi. E quais são aí os critérios para determinar se uma denúncia ela é válida e será investigada?
Pois é, existem vários aqui, né? Mas, assim, o mais importante é a pertinência à legislação eleitoral, né? Aos normativos eleitorais. Se ela não tiver fundamento na legislação eleitoral, ela é automaticamente, ou seja, o analista do TRE, né, dentro dos cartórios eleitorais, ele automaticamente muda o status para baixada, né? Ou seja, essa denúncia ela não configura aqui um crime, entendeu? Porque às vezes o eleitor até mesmo recebe algumas informações através de fake news e acha que aquilo ali é considerado algum ilícito, entendeu? Que é proibido, ou até culturalmente imagina que sempre foi proibido, que a legislação não mudou, atualizou. Então, o que é que acontece? O eleitor, a gestão do Pardal, para entrar lá, né, tem que ser propaganda irregular. E aí o analista ele vai verificar isso aí e vai dizer, baixei do sistema porque isso aqui não tem fundamento. Ele pode chegar e pode fazer o seguinte, o próprio analista, essa denúncia veio, talvez tivesse fundamento, mas não tem evidências. Então, quem denunciou não anexou foto, não anexou um áudio, não anexou um vídeo, não anexou nenhum elemento que pudesse comprovar o que ele está dizendo. E aí, nesse caso, também, praticamente, a denúncia também é baixada. Normalmente, acho que o sistema até baixa automaticamente, porque a pessoa tem um prazo. Ele pode fazer a denúncia e fazer o upload, né? Depois ele tem um prazo para fazer o upload. Se não fizer, o sistema automaticamente baixa, dizendo que não pode prosperar porque não tem elementos aqui ou evidências para comprovar. E, Fábio, quanto tempo aí, em média, ele leva para uma denúncia feita no Pardal ser analisada e respondida? Olha, ela é analisada, o Pardal, né? A gestão dele é feita diariamente pelos cartórios eleitorais, né? A gente está numa eleição municipal. Quando a eleição geral é feita pela Secretaria Judiciária do Tribunal. Mas ela está sendo feita diariamente, tá? Os analistas dos cartórios das zonas eleitorais consultam diariamente o Pardal e basicamente dá andamento na hora. Então, o próprio eleitor, ao consultar lá o protocolo, né, que ele recebe, né, o status ali da aplicação, ele pode consultar como é que está a denúncia dele, se ela foi aceita, se não foi, se faltou algum elemento, entendeu? Ele, inclusive, acho que pode até ser notificado para adicionar novos elementos ali à denúncia que ele fez. Mas praticamente é rápido, é diário, não está demorando, não. Que bom, né? E existe aí algumas limitações quanto ao número de denúncias que um eleitor ele pode fazer pelo aplicativo? Não. O aplicativo está preparado para receber a quantidade de denúncias que ele tiver ali em mãos. O mais importante é que sejam válidas, né? Sejam denúncias que possam se evidenciar, né? Então, fazer denúncia por fazer pode até, como é que eu posso dizer, configurar má fé, né, para o eleitor ali. Então, é importante. Por isso que o aplicativo ele pede até autenticação, né, nesses serviços como o GovBR e o e-Título, né, para que, apesar que algumas denúncias de alguns crimes eleitorais podem ser feitas de forma anônima, tá? Mas é importante para que não haja um uso indevido, né, do aplicativo, que destoe do objetivo dele. Às vezes até uma coisa usada com má fé, né? Má fé. Uma coisa que nem verdade ali tem. Pois é. Mas, enfim, ainda bem que... E qual é aí o impacto das denúncias de propaganda irregular nas redes sociais e como o TRE tem limitado aí com isso? Tem lidado, perdão. O impacto é porque assim, a questão de propaganda, né, aqui em Boa Vista, né, aqui na capital, ela está sendo gerida pela 5ª Zona Eleitoral, né? Normalmente a propaganda, ela, além de, se ela realmente ganhou o corpo ali, a denúncia, né, de uma propaganda, e ela precisa ser analisada, né, pelo juiz responsável pela propaganda, isso é muito mais uma questão já jurídica, né? Uma questão já que vai para o escopo judicial. Então, nesse caso, o juiz vai analisar caso a caso, entendeu? Mas, assim, normalmente o TRE, ele não tem, de forma nenhuma, se eximido de ter a sua atuação institucional quando ele identifica que há um ilícito eleitoral em relação à propaganda, entendeu? Então, assim, não há... A visão do tribunal sempre foi essa aí. Se há robustez na denúncia, ela vai ser analisada juridicamente, né, pelo juiz competente e vai dar andamento a isso aí, como sempre foi feito pelo TRE. E como é tratado aí o uso da inteligência artificial para criar imagens e sons na propaganda eleitoral? E como é que o eleitor pode denunciar esse tipo de conteúdo? Pois normalmente, né, quando a gente tem ali publicações, inclusive talvez até alguns impulsionamentos, né, que sejam pagos ali, e de uma fake news, né, de algo falso ali que possa comprometer ali a lisura, né,
o eleitor ele pode identificar aquilo, porque a própria plataforma ela já identifica que é aquilo ali, né? Dependendo, vou pegar aqui o exemplo do Instagram, para você publicar algo como inteligência, que foi feito por inteligência artificial, você tem que informar. E ela identifica e ela já bota uma etiqueta que ali foi usado inteligência artificial para aquele vídeo. Então, esse tipo de vídeo, quando for analisado, se for detectado isso aí realmente vai ser tomada ali as medidas competentes para quem está postando isso, né? Então, assim, a gente tem todo isso aí, já vai muito em conjunto com o CIAD, né? Que é o Sistema de Alertas de Desinformação. A gente tem toda uma equipe que tem trabalhado com isso, com a inteligência artificial, para realmente identificar, entendeu? O que é que pode estar comprometendo ou não o resultado das eleições em relação a vídeos falsos, realmente áudios falsos. Aí vem denúncias de informações, né, que simula que é um outro candidato que está fazendo. Tem de vários tipos. Mas o CIAD hoje ele vai analisar isso aí realmente, porque assim, muita gente acha que a eleição ela acaba agora, né? No dia 6 de outubro acabou a eleição, foi eleito, e não. Todo mundo tem que entender que depois ainda tem muitos processos judiciais que vão estar tramitando e que podem, como é que eu posso dizer, ensejar ali a cassação de um candidato X ou Y. Então, a eleição ela não acaba ali no dia 6. Então, tem que ter muita cautela aí com o que você faz aí, ou divulga ou impulsiona aí nas redes sociais. É muito processo pela frente ainda, né? Sim. E quais são aí as possíveis consequências legais aí para os candidatos que forem denunciados e comprovadamente aí infratores? Pois é, a gente tem várias situações, né, que podem ser enquadradas. Eu não vou entrar muito no mérito delas, porque eu preferiria que até algum colega aqui do judiciário, né, tivesse aqui para ver essa questão aí legal, né, mais a fundo. Mas, assim, a principal, né, que eu acho que é o que nenhum candidato quer sofrer, né, com esse tipo de penalidade, é você justamente sofrer ali a perda ali do cargo público, ou não ter o seu registro de candidatura cassado, inclusive depois das eleições, né? Então, isso vai acabar sendo uma penalidade máxima ali que vai gerar um transtorno para ele, para a federação, para a coligação. Então, assim, existem várias penalidades aí. Teria que analisar o caso concreto de cada uma e como a dosimetria ali da pena em relação a qual ilícito ele está cometendo. Fábio, sobre outros ilícitos eleitorais aí, o uso da máquina pública em campanhas eleitorais é um problema recorrente, como o aplicativo do Pardal aborda essa questão? Pois é, sim, é recorrente e eu acho assim, isso é geral, né? País todo. E todo mundo aí, inclusive servidor público, ele pode fazer uso do Pardal para, se ele identificar algum ilícito, ele fazer essa denúncia. Só que não é o Pardal que vai gerenciar essa denúncia, né? Volto a repetir, esse tipo de crime eleitoral, ele tem que ser de iniciativa do Ministério Público. Então, o próprio servidor público, ele pode ir lá, né? O eleitor identificar isso, né? Ele pode ir lá no Ministério Público ou usar o Pardal para ir no canal adequado. Que normalmente eu acho que aqui está sendo a ouvidoria do Ministério Público. E lá tem um formulário, um sisteminha que você também vai fazer para encher lá toda a denúncia, que pode inclusive ser anônima. Acho que esse tipo de denúncia pode ser anônimo lá no Ministério Público. Então, ele pode fazer isso, tem que monitorar, porque realmente vai contra as regras da eleição, deixa a coisa meio que desproporcional. Então, é extremamente válido que ele fiscalize isso. O eleitor ou o servidor público também pode estar sendo afetado com isso. Com certeza. E há possibilidade aí de denunciar as irregularidades no dia da eleição e como os problemas aí nas urnas eletrônicas pelo aplicativo? Sim, sim. O próprio aplicativo tem essa possibilidade, tá? Agora, isso é óbvio, como eu volto a falar, porque às vezes a gente fala assim, não é possível e o pessoal se empolga, mas não adianta denunciar se não trouxer evidências. Então, denunciou, não tem as evidências, você só está falando o que aconteceu, o que meu primo, o que meu tio, o que meu irmão, suposições, né? Isso não vai andar, né? Então, é importante que tenham, como é que eu posso dizer, solidez, né, nessas denúncias, né? Essas denúncias sejam sólidas para a gente poder caminhar e identificar. Mas no dia da eleição também é possível usar o Pardal. Exatamente. Algo mais a nos acrescentar? Adriana, a gente precisa e muito do eleitor, né? do cidadão ali, que nos ajude com esse processo eleitoral. A gente precisa da ajuda de todos para que, não só em relação a essa questão, né, de fiscalizar
a propaganda irregular ou alguns outros crimes eleitorais, mas fiscalizar todo o processo eleitoral, tá? Eu gosto até de falar que assim, o eleitor cidadão, ele praticamente é um outro funcionário da Justiça Eleitoral, porque a gente praticamente usa mais de 4 mil ali, né? A gente tem apoio, né? Mais de 4 mil mesários, todas as eleições. A gente tem apoio dos ALVs, né? Que são os apoios logísticos voluntários, que trabalham com transmissão de dados. Ou seja, o eleitor da carga e lacra as urnas. Eles são chamados, vêm como voluntários. Não tem nada obscuro na Justiça Eleitoral. Então, a gente quer que a população continue participando como vem participando aqui na Justiça Eleitoral roraimense até hoje. Então, a gente estende novamente esse convite, não só para averiguar aí, né, essas ilicitudes das eleições, mas também continuar fiscalizando e apoiando a Justiça Eleitoral no dever aí, na atividade institucional dela. Exatamente, são nossos representantes que vamos botar lá e queremos tudo às claras. Perfeito. Não é verdade? Então nós conversamos aqui com Fábio Barros, coordenador de infraestrutura tecnológica. Fábio, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite ao Entrevistas DPE. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Adriana. Mas acho que é o segundo convite aqui que eu recebo para participar aqui. Essa estrutura aqui maravilhosa. A Justiça Eleitoral está à disposição aí para novas parcerias, né? Novas entrevistas. Muito obrigada. E você, Entrevistas DPE, estará sempre de portas abertas aqui para sempre estar aqui informando bem aí os nossos ouvintes. Nós conversamos com o Fábio Barros, coordenador de infraestrutura tecnológica, e falamos sobre as eleições 2024. Eleitores podem denunciar ilícitos eleitorais por aplicativo TSE. Aqui você acompanhou pelo Entrevistas DPE. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Defensoria no Entrevistas DPE. Você também pode acessar os nossos conteúdos pelo Spotify, Deezer e YouTube. E eu sou Adriana Paulino. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.